Olá, galera, prontos para mais uma aula? Bom, hoje nessa aula, se eu não me engano, aula 47, a gente vai falar sobre estruturas sedimentares, né? O que a gente entende por estrutura sedimentar, ou qualquer tipo de estrutura? Na realidade, quando a gente fala de estrutura, a gente fala sobre a distribuição dos grãos numa determinada rocha. Como é que é a relação desses grãos com os outros grãos que formam essa rocha? Como é que eles estão relacionados? Como eles estão ligados? Como eles estão conectados? Então, essa distribuição dos grãos é que me conceitua para chamar de estrutura sedimentar. Geralmente, as estruturas sedimentares elas são importantes porque, de acordo com a observação de algumas propriedades, a gente consegue definir, né, a fáscia sedimentar. O que eu entendo por fáscia sedimentar? São um conjunto de características que permitem que eu individualize um determinado pacote rocha, ou seja, separando um pacote rocha de outro, né, uma camada, alguma coisa assim, que apresenta características diferentes. Por exemplo, se eu vejo duas camadas, uma com material mais grosseiro e um com material mais fino, eu posso inferir que o material grosseiro ele se depositou numa condição energética de maior energia, né? Pois o material mais fino não conseguiu se depositar. Se eu vejo nesse mesmo lugar uma outra camada com material mais fino, provavelmente a energia do ambiente ela diminuiu, que permitiu a deposição desse material mais fino. Então, essa variação dessas características é que permitem definir o que a gente entende por estruturas sedimentares. Tá? E elas são importantíssimas na hora de definir características dos ambientes sedimentares. Beleza? Tá? Então, vamos lá para o nosso quadro. Mais uma vez lá para o nosso quadro e a gente vai começar falando sobre estruturas sedimentares. Então, essas estruturas, elas são definidas principalmente, um fator extremamente importante são as características do tipo da granulometria do material, uma delas, né, uma das características. Geralmente a gente divide elas em estruturas físicas, né, ou seja, aquelas que estão ligadas às características propriamente de granulometria mesmo. Então, por exemplo, a gente pode definir em função de distribuição de camadas de rocha. Então, você tem aqui camadas horizontais, né? Uma estratificação plano paralela, e depois você tem, né, uma camada com uma certa inclinação, né, das camadas. Tá? Isso aqui é uma estrutura física, ou seja, o que estabelece a diferença delas é a granulometria, a disposição dos grãos como eles estão na rocha. Geralmente as estruturas físicas a gente consegue definir em forma de 3 parâmetros, ou seja, estruturas que são pré-deposicionais, ou seja, aquelas estruturas que haviam antes de se iniciar o processo de deposição, né? As estruturas que a gente chama de sim-deposicionais, são aquelas que ocorrem durante o processo de formação da rocha sedimentar, e as estruturas que a gente chama de pós-deposicionais. Então, esses tipos de estruturas, né, sejam elas pré, sim ou pós, são chamadas de estruturas físicas. A gente tem também estruturas que a gente poderia chamar de estruturas biológicas. As estruturas biológicas estão associadas à participação de seres vivos no processo de formação dessa rocha. Então, se você tem uma rocha que tem, por exemplo, a presença de, né, um determinado fóssil de peixe, por exemplo,
né, essa estrutura é uma estrutura do tipo biológico. Por exemplo, pode ter uma marquinha que ficou herança de um caminhar de um verme ou qualquer tipo de outro ser vivo, né? A ocorrência, por exemplo, de uma concha, né, pode ser determinante de outro tipo de ambiente. Então, uma estrutura sedimentar biológica são as que correspondem à ação de seres vivos. Tem algumas sedimentares que são de origem química, ou seja, elas se formam por algum tipo de reação química. Um exemplo de estrutura resultante de reação química são as cavernas, por exemplo, né? Então, as cavernas elas são resultantes de processo de dissolução, né? A formação de espeleotemas, né? Que se formam durante processos de formação da rocha ou pós, né? Formação da rocha. Então, você tem aí uma rocha calcária e a circulação de água nessa rocha levou ao seu processo de dissolução e formação de cavernas. Então, a caverna é resultante de um processo, de uma reação química que formou essa rocha, e isso é um processo, é uma estrutura sedimentar do tipo química. E tem aquelas que eu chamo também de miscelânea, né? Então, a miscelânea seria um processo, seria uma mistura, né, de diversos tipos de processos. Só para colocar aqui algum como exemplo, isso é muito comum lá nos varvitos de Itu, a presença de seixos caídos. Então você tem camadas extremamente finas de argila e de repente você encontra um fragmento maior de uma outra rocha. E aqui, né, você tem então, uma estrutura, seja no meio de um material mais grosseiro, você tem no meio de um material muito fininho, você tem esse material grosseiro, esse fragmento que provavelmente caiu durante o processo de degelo de uma de uma geleira, e esse material caiu no fundo desse lago e ficou preso no meio dessas camadas de sedimentos. As camadas de sedimentos posteriores foram se acomodando em cima desse fragmento. Então, esses são os exemplos dos tipos de estruturas. As que a gente chama de estruturas físicas, que são resultantes dos processos ligados à granulometria, as biológicas, que são resultantes da ação de seres vivos, as químicas, que são resultantes de processos de reações químicas, e a miscelânea, que seria uma mistura, talvez, de diversos processos de diversas origens. Tá? Então, basicamente, a gente tem esses processos na formação das rochas, das estruturas sedimentares. Então, estruturas sedimentares são resultantes, são essa relação entre granulometria, forma, arredondamento dos grãos, né, em relação à rocha. Então, elas podem ter uma origem física, ela pode ter origem biológica, ela pode ter origem química, ou pode ser, né, uma mistura de várias desses tipos de origem. Beleza? Então, até a próxima aula. Forte abraço.